Fala aí, investidores, as ações estão caindo nessa semana. Se você me segue aqui, já está acompanhando isso. E essa semana foi a semana onde o varejo ele ditou o tom do que a gente vai ver ao longo desse ano. E esse tom não foi nada bom. Agora, falando um pouquinho de Rússia, ela está ficando vazia de todas as gigantes empresas multinacionais. Só que isso vai afetar não somente o país, mas também os números de todas essas empresas. Além de tudo, nessa semana saíram os números das empresas de segurança cibernética e uma delas fez com que as outras saltassem o Wall Street. E no caso de Target, Walmart e outras empresas, as quedas foram acima de 20%. E a Tesla, ela foi removida do índice SP500 ESG. Olá, investidores! Como é que vocês estão? Esse aqui é o Money Talk, que é a tua atualização diária de um mercado de ações americano. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio. Se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Além de que também visita os nossos links aqui na descrição desse vídeo, onde tem ali para remeter você a todas as nossas mídias sociais. E também tem o Patreon, que é um canal onde diariamente eu estou postando um conteúdo exclusivo, informando o que eu estou comprando ou eventualmente o que eu estou vendendo. E também tirando dúvida de quem ali está fazendo suas perguntas. E também, claro, trago ideias. E eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante você a proteger teu dinheiro e a multiplicar. Agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo nesse momento no mercado. Quais são as notícias que estão movimentando o mercado? Olha só, a perspectiva do CEO está diminuindo acentuadamente, com mais da metade deles esperando uma recessão aí para frente. Eu sei que parece disco arranhado, né? A gente está repetindo a mesma história, mas isso aqui serve do quê? De alerta, porque também tem aquela coisa, a gente ouve tanto uma coisa que a gente até minimiza os efeitos, mas nesse caso, nós temos aqui maximizar e cuidar então das nossas finanças, porque os avisos estão aí para todo mundo ver, não é? Veja, as famílias elas estão gastando só em combustível. As famílias americanas em cerca de $5.000 ao ano. Agora veja, a demanda semanal aqui de hipotecas nos Estados Unidos, ela caiu em torno de 12%. E, claro, reforçando as informações, Powell está dizendo que vai continuar a aumentar as taxas de juros para que, claro, a inflação caia. E o sentimento do setor de construção nos Estados Unidos, ele caiu para o menor nível, ou seja, o sentimento de que, ó, não, isso aqui não está cheirando muito bem, tem uma cara, obviamente, de entrar, de repente, numa recessão e num declínio. Há 2 anos isso não acontecia. Desde o início que os países ficaram fechados, todo mundo acreditava que não, o mercado continuaria crescendo. E realmente foi o que a gente viu. Só que agora a conta está chegando de tanto dinheiro no mercado, né? Olha só, os gastos no varejo eles aumentaram 0,9 em abril, impulsionando então a demanda e inflação. Isso não é nada bom. E olha, isso aqui é um recorde mesmo. A média de gasolina na Califórnia já passou de $6 o galão. Isso aqui só em visão apocalíptica de filme já foi mostrado isso. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Talvez até por conta disso, nós vemos aqui, por exemplo, o banco Goldman Sachs dizendo que há uma possibilidade muito grande sim de recessão. Esse é um fator de risco, claro, muito alto para acontecer. E tantas outras notícias que estão circulando por aí nessa sexta-feira. Olha aqui então no Yahoo Finance, por exemplo, que a gente vê, ó, ações subiram um pouco essa semana não, de ontem para hoje, mas ainda seguem para a maior sequência de perdas desde 2001. Como você pode dar uma olhada, os índices, o SP500 aqui até está numa leve alta, 0,07, isso não é nenhuma alta, a bem da verdade, levando em conta o tamanho das perdas, já vou falar sobre isso. E o Dow Jones aqui menos 0,11, o Nasdaq, claro, é o que mais perde, está quase 1%, e aqui nós temos o Russell 2000, que são então das pequenas empresas, vamos colocar assim, com menos 1,5%. Tá? E olha aqui, os índices todos em vermelho, já o negócio não está muito para peixe. Veja que quando a gente olha essa realidade, esse prospecto somado então às notícias, a gente vê a importância de fazer a lição de casa com relação às finanças. E agora vamos dar uma olhada aqui, ó, sobre o que está acontecendo no mercado nesse momento com relação, por exemplo, aos bonds do Tesouro Americano, como é que eles estão, afinal de contas, eles ditam muito a situação aí do que vai acontecer em termos, óbvio, se tiver passando, vamos supor, né, os bonds, por exemplo, aqui de 3 anos, eles já chegaram
aqui ali no dia 4 de maio, a passar da casa dos 3,20. Isso é um grande indicador, assim, de um problema muito sério com relação a seja a questão do mercado financeiro, mas com relação, obviamente, à economia. Afinal de contas, não necessariamente o mercado financeiro acompanha a economia. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ele sim, ele se desloca, na verdade, oscilando muito forte. Isso é muito comum e, claro, faz parte do mercado, obviamente, essa realidade. Isso também é desejado até, essa volatilidade, porque é nessa volatilidade que se ganha dinheiro. Agora, quando nós vemos aqui o 3 anos, então, como ele já bateu então no início desse mês 3,20, agora ele está controlado em 3,75, o de 10 anos aqui está em 2,81, então não está havendo uma inversão dessa curva. Quando há essa inversão da curva, é um grande indicador de crise, efetivamente, porque as pessoas estão correndo dos investimentos, tirando seu dinheiro dos investimentos mais voláteis e indo então para os mais seguros. E não existe investimento mais seguro do que os bons do Tesouro Americano. Bom, talvez os bons do Tesouro Alemão, né? Mas, enfim, não é para ganhar dinheiro, mas é para proteger quando se faz investimento nesse tipo de produto. Olhando aqui para cima, bom, como a gente já mostrou ali, então, os índices assim, estão em negativo. Eu vou acabar falando também sobre a questão das empresas daqui a pouco, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas, voltando aqui então, vamos lá. Veja, até hoje pela manhã, né, os mercados eles estavam mostrando um desempenho dos últimos 30 dias, onde o Dow Jones ele caiu em torno de 4,91%, o S&P 500 8,75%, o Russell 2000 9,03% e, claro, o grande campeão de perdas foi o Nasdaq com quase 13%. Então, o que nós vemos é que as ações elas despencaram nessas últimas 2 semanas. Algumas tiveram algumas correções, mas o que a gente mais viu foram sim perdas, foi muita dor no mercado aí de vários setores. Agora, tem um setor especificamente que não se imaginava que isso fosse acontecer, pelo menos não agora, que é um setor mais defensivo. E aqui, então, é importante mencionar que as ações que despencaram foi a da Target, por exemplo, e outras grandes varejistas também despencaram. A Target, por exemplo, ela reportou lucros e embora tenha colocado então que houve então uma surpresa positiva no que se refere às suas vendas, afinal de contas subiu em torno de 2,62%, eles perderam muito no quesito lucros com a empresa, ou seja, os chamados EPS ou Earnings Per Share, que ficou negativo. Então as ações caíram quase 25%. Eles realmente viram, né, no caso, as vendas aumentarem. Só isso em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Mas os altos custos que a gente está acompanhando, que está acontecendo diariamente, e principalmente as interrupções na cadeia de suprimentos, eles afetaram diretamente os lucros, então, da Target. Por isso, então, essa queda de 25% depois de relatar esses ganhos foi realmente muito complicado. Isso dentro desse contexto dessa semana que está saindo os resultados, está mostrando as informações das empresas, e principalmente as empresas varejistas, isso foi uma surpresa. E claro, mostrou também, revelou que ninguém, nenhum setor está saindo ileso. Então, o que a gente viu ali que a Target, ela registrou o seu 20º trimestre consecutivo de crescimento de vendas. Só que esses custos, então, inesperados, por exemplo, o aumento do combustível, do transporte, né? E foram muito altos, eles resultaram num lucro líquido abaixo do esperado. E agora, então, o negócio da Target está sob vigilância nesse aspecto aí de quem é o investidor. Apesar que, veja, a Target continua sendo a grande empresa que ela é. E nesse momento, ela já caiu 30%. Eu vou mostrar para você agora, e eu acho importante a gente sempre estar de olho nesse tipo de movimentação para entender o que está acontecendo no mercado em geral. E claro, quando a gente pega empresas como essa, não é tão comum isso acontecer, só em momentos bem específicos. Deixa eu trazer aqui então para a realidade desses últimos 5 dias, só para você acompanhar então e ver a questão do declínio dessa ação de uma dos grandes players do mercado, só que infelizmente a queda não está sendo muito fácil. Olha lá, em torno de 28, 29% foi a queda então da Target. Quando você olha dessa maneira, você vê realmente que para uma empresa como essa tá caindo dessa forma, quer dizer, o negócio não tá, o mar não tá muito para peixe. Então foi essa mesma história que a gente viu com o Walmart. Eles registraram também uma surpresa de venda positiva acima de 2,4%. Só que o earnings per share também do Walmart ficou negativo. Então, por mais que as empresas aumentaram,
o Walmart em relação ao trimestre anterior, da mesma maneira que a Target, o que a gente viu foi que houve uma queda na lucratividade, e é a lucratividade que o investidor está interessado. Então, isso vale tanto para o investidor quanto para mim e para você, porque não importa o quanto se ganha, mas o importa sim o quanto faz sobrar, não é? Então, hoje o que nós vemos aí é uma queda do Walmart na casa, eu acho que deve estar em torno de 20%. Vamos dar uma olhada aqui, o Walmart agora, então, o Walmart está aqui. Vamos puxar, vamos ver quanto é que já foi o tamanho do tombo, em torno de 19,44, 20%. Ou seja, querendo ou não, o que nós estamos vendo aí é uma movimentação forte das ações, e essa movimentação das ações aí está gerando aí medo no mercado. E também, claro, não somente esses dois, vamos falar também de outro player gigante do mercado, como o Costco, que caiu menos 13%, Dollar General caiu em torno de menos 11%, e Dollar Tree também caiu em quase 15%. No caso do Costco, por exemplo, ele mencionou que a inflação está causando custos crescentes nos produtos e que sim, vai ser necessário, claro, cada vez mais repassar então esses custos mais altos aos consumidores. E que essa combinação então de custos crescentes de insumos e sem um possível aumento no preço dos produtos, isso sim é o que levaria a um aperto da margem e, claro, os investidores veem essas empresas menos lucrativas como menos interessantes para investir. E é por isso que as ações do Costco caíram em torno de 15%. E sobre essa queda, então, nas ações de varejo essa semana, o banco Wells Fargo, olhando todo esse panorama, né, ele disse que os varejistas eles estão começando a revelar o impacto da erosão do poder de compra do consumidor. Lembrando, claro, que o banco já havia falado de uma suposta recessão que aconteceria já no ano de 2022, sendo muito mais forte em 2023, porque ele vê que a capacidade do consumidor de gastar ela está diminuindo e num ritmo mais rápido do que de repente a gente viu em janeiro. Então, fevereiro já foi mais rápido. Esse índice em termos de consumo tem diminuído e eles acreditam que esse ritmo ainda vai acelerar ainda mais já nos próximos meses. Então, veja, empresas que em geral, se tira o dinheiro ou se leva, que nem eu mostrei agora há pouco, por exemplo, para os bonds do Tesouro Americano, que seria ultra seguro, mas ganha-se bem pouco. Mas muitos também investiam nessas empresas porque ganhavam com o crescimento da ação e a grande maioria delas também paga dividendos, então ganharia duas vezes. Mas agora, claro, com uma queda de 25%, você ganhar um dividendo pequeno não faz muita diferença. Então, não é aquela ideia, você sai do fogo e de repente cai para dentro da panela, sai da panela, cai para o fogo, essas coisas assim. Então, o momento não está muito fácil de você digerir, principalmente digerir as informações e gerir os seus investimentos. Veja que agora, se a gente migrar para as ações, por exemplo, de tecnologia, existem algumas boas surpresas. Por exemplo, a Shopify, que é uma empresa que eu já vinha falando com o pessoal lá no Patreon, ela que é uma grande promessa, já teve realmente os seus preços de ações muito maior, ela perdeu valor muito nesse período aí dos últimos 6 meses, só que ela continua sendo um grande player. Mais ou menos eu compararia ela como aconteceu com a Amazon em 2000, que ela teve uma queda das suas ações lá na época do estouro da bolha.com, em torno da casa dos 110, eu acho que dólares, caiu para 10 dólares. Imagine, a Amazon naquela época. Só que depois, claro, a gente está falando de 20 anos depois, a Amazon virou o que ela é hoje. A Shopify, ela também, se ela fizer a lição de casa, ela tem uma grande tendência para isso. E veja aqui, quando ela divulgou então essa questão toda dos números e tal, houve uma correção, mas ontem aconteceu que ela teve um aumento no preço das suas ações, já que ela fez uma parceria com a plataforma de criptomoeda chamada Crypto.com, justamente para emitir, ou para, não deixa de ser, né? Emitir possibilidade de pagamento, ou seja, permitir que os comerciantes que negociam dentro da plataforma Shopify, eles tenham então a opção de receber pagamentos em mais de 20 criptomoedas diferentes, utilizando essa parceria então da Crypto.com. E isso, claro, que neste momento que a gente vê, então, essa questão das criptos também oscilando bastante e das empresas de tecnologia, só que a soma das duas mostrou, claro, dando mais credibilidade então para o mercado cripto e ao mesmo tempo abrindo mais uma possibilidade então de recebimento para aqueles que negociam dentro dessa plataforma chamada Shopify. Por conta disso que essa soma é interessante, né? Como que dois catalisadores que num primeiro momento estão ruins, separados, mas juntos eles ganharam
ganharam sim um bom do impulso. Mas claro, é importante comentar também que as ações da Shopify, que nem eu já tive falando aqui, elas já caíram em torno de 70% no acumulado de um ano e elas estão sendo negociadas a preços que foram negociadas lá em abril de 2020. Então foi uma queda muito forte, só que a Shopify, sim, ela continua sendo uma grande empresa em um mercado simplesmente em franco crescimento, né? Agora, saindo então desse contexto agora americano e voltando agora os olhos para a Europa e o que está acontecendo lá, as empresas estão saindo definitivamente da Rússia, mas não é qualquer empresa. Olha só, o McDonald's ele está vendendo os seus negócios russos completamente, tá? Ele está repassando por uma empresa russa, sim, enfim, né? Mas sim, ele mesmo, a sua gestão está saindo de lá. E isso acontece logo depois da suspensão das operações do McDonald's. E outras empresas de alimentos conhecidas também fizeram anúncios semelhantes. Por exemplo, a Starbucks, ela disse que fecharia todas as suas unidades da Rússia. A Coca-Cola e a Pepsi, que existem desde a década de 70 lá, também disseram que estavam interrompendo a maioria das vendas. E a marca, por exemplo, Yum, ela também suspendeu as operações em cerca de 70 KFCs de propriedade que são de propriedade da empresa e em torno de 50 Pizza Huts também, elas suspenderam as suas operações. E outra grande empresa que é chamada Unilever também ela interrompeu importações e exportações para dentro, claro, para fora do país. Então se imagine, remetendo a Rússia a uma condição complicada, aí talvez comparada só ao que era na década de 60, década de 70, onde ela só se virava com os próprios produtos, com as suas, obviamente, suas próprias indústrias, e isso era muito ruim, não só para o país, para a economia, mas para o povo também. Mas essa situação, claro, foi dada causa justamente pela atual gestão do país. Bom, isso aí a gente ainda vai ver cenas dos próximos capítulos, não somente no país, mas refletindo diretamente nos números dessas empresas que estão saindo. Afinal de contas, são milhões de dólares investidos que entram nos balanços agora como prejuízo e mais, também deixaram, além de perder o investimento, ainda deixam de ganhar. Então, possivelmente nos próximos trimestres, a gente vai acompanhar os números das empresas vendo essa realidade. Agora, vamos falar um pouquinho de coisa boa, pelo menos dentro do mercado existe também algumas coisinhas assim. Por exemplo, a Palo Alto Networks, que é uma empresa focada em segurança cibernética, ela viu suas ações saltarem em torno de 10% nas negociações aftermarket da quinta-feira, porque ela divulgou números muito fortes de resultados da empresa. E mais do que isso, também trouxe orientação de que a empresa ela vai ter um crescimento para os próximos trimestres. Então, para o período que foi encerrado agora em 30 de abril, ela disse que teve um aumento dos lucros de quase 30% e ainda um aumento do faturamento de 40%. Essas notícias foram muito boas para a empresa, mas não somente para a empresa, mas também elevaram as ações de outras empresas de segurança cibernética, como a CrowdStrike e também a Zscaler. Então são outros players que também, é claro, uma está ganhando, óbvio que os outros já ficam de olho falando, bom, vai seguir, claro, o mesmo caminho para cima. Então, claro que essa alta no preço das ações ela tem muito a ver com o fato, né, de que a Palo Alto está fazendo a lição de casa dela, está tratando bem os seus clientes no sentido de cuidar contra o ataque cibernético que, quando houve a invasão da Rússia e na Ucrânia, disparou, explodiu a quantidade de ataques ao redor no mundo, justamente vindo do país russo. E claro, as empresas, tanto quanto pessoas físicas, também precisam dessa proteção. Isso é muito importante. Só que o melhor é que a Palo Alto, por exemplo, ela disse que espera ainda, então, para esse ano, um crescimento de cerca de quase 30%. E isso foi uma música de qualidade para os ouvidos dos investidores que estão envolvidos só com o som desafinado dessas quedas em todas as indústrias. Então, caiu muito bem para todo mundo. Mas vamos falar agora então que uma coisa veio abalar o mercado. Se for para falar desse jeito assim, só mais sensacionalista, mas não foi bem assim. O índice o SP Dow Jones Índices, né, ele removeu a fabricante de carros elétricos Tesla do seu índice SP 500, ou seja, SP 500 ESG, ou seja, Environmental, Social and Governance, que é um índice baseado em dados ambientais, sociais e de governança, e que inclui as empresas com base nas credenciais principalmente voltada para sustentabilidade. Então não é o tradicional SP 500 que a gente conhece. E, claro, a Tesla ela foi excluída por conta
olha só, de alegações de discriminação racial e acidentes ligados aos seus veículos de piloto automático. Alguns outros fatores também contribuíram, mas não foram os principais focos e não foi o motivo que foi mais dado ênfase, tanto quanto esses dois que eu mencionei. Só que na real, quem acompanha mercado financeiro sabe que o que está justamente por trás dessa situação é a briga entre Elon Musk e a SEC, que é a Security and Exchange Commission. Então, essa briga que existe entre os dois não é de agora e também não é velada, é declarada. Existem vários twitters do Musk falando sobre isso. Então, essa situação aí é o que gerou essa exclusão, que na prática também não gera tanta repercussão. Mas, claro, né, é o importante mencionar aqui também que alegar que a Tesla é contra o meio ambiente é meio complicado no seguinte sentido. Você pode até falar isso, só que empresas que fazem parte desse índice, por exemplo, e não foram excluídas, nós temos as petrolíferas, por exemplo, Occidental Petroleum e a Anadarko. Então, é no mínimo um contrassenso manter essas empresas de petróleo e excluir uma empresa de carro elétrico, não é? Mas na prática isso, vamos dizer assim, que não afeta necessariamente a empresa, mas claro, revela muitas questões, principalmente de bastidores. É isso que a gente observa, tá? Agora, bom, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo no mercado em geral novamente. Vem cá, dando uma olhada aqui nos índices. Então, bom, só piorou um pouquinho, né? Tava 0,99 o Nasdaq de queda, agora está em 1,08 e crescendo pelo jeito. Agora vamos dar uma olhada nas ações em geral. Olha o que eu falei aqui, ó, ZS Scaler, que é a empresa de segurança cibernética, com um crescimento de mais 5%. Aqui em cima o índice também, aqui já preocupa um pouco mais, que é o índice VIX, ou seja, é o índice do medo, está na casa de 29,96, quando ele passa do 30 é o que fica complicado para o mercado. Nós temos aqui também, olha, a AstraZeneca num crescimento de 1,5, até a própria Petrobras, nós estamos vendo aqui com 1,76. A Petrobras até teve um bom aumento, se a gente pegar aqui nesses últimos 5 dias, deixa eu ver aqui do fundo, onde ela estava em torno de 14,61, ela já chegou a 15,49, ou seja, ela teve um aumento aí nesses últimos dias de 5,47. Agora, né, com essa correção, ela está em torno de 4,79. Não é de um todo ruim, não é? Agora, bom, vamos lá, vamos ver o fundo, né? Quem que está derretendo? Empresas, claro, de tecnologia. Upstart Holding, que é uma empresa muito boa, olha, mas está com menos 18%. Shopify, olha que eu acabei de falar que ela teve um bom crescimento, ao mesmo tempo que subiu, já também deu uma derretida, menos 7,48%. Quando eu pego a Shopify também, você consegue ver aqui a subida que ela teve. Vamos fazer uma marcação aqui. Olha só, ela saiu então no dia 18 e ela chegou ao máximo, então, uma subida em torno de 14% aqui. Depois, só que com essa queda, agora, nós vemos aí que não está tão grande assim a diferença de onde ela estava para onde ela chegou agora. Praticamente aí já nesses últimos dias aí acabou perdendo o crescimento que ela teve. Continua sendo uma boa empresa? Sim, mas ainda eu acredito que ainda tenha mais dor no meio do caminho, porque tem uma pedra no meio do caminho, que se chama inflação. Vamos dar uma olhada no mercado cripto. Mercado cripto aqui, a Bitcoin na casa de 29 mil. Pode ser que hoje ela belisque o 28, porque ela está em 29 e 100. Enfim, vamos acompanhar isso. Ethereum também 1956. E claro, para o mercado cripto não tem nenhum catalisador positivo. Pelo contrário, na verdade, mais o índice do medo ali, o VIX, indo para cima em termos de ações, principalmente da área de tecnologia e ainda criptomoedas, que são mais voláteis, tendem sim a sofrer mais nessa questão aí, em termos de perda do seu preço. E claro, o market cap, seja das empresas quanto das criptomoedas, tende a perder valor. Agora vamos dar uma olhada aqui também, deixa eu ver aqui, empresas que pagam dividendo. Unilever aqui está num bom crescimento de 1,67, na atual conjuntura dá para se dizer que é bom, enquanto que empresas como, por exemplo, a Lowe's, menos 2,8, olha só. Então, e não somente a Home Depot também, que trouxe bons números, o mercado gostou bastante da situação, só que ao mesmo tempo que ela subiu, ela também já teve uma certa correção, como você pode ver aqui. Se eu pegar aqui o pico dela no dia 17, por exemplo, de maio, ela acabou tendo uma correção agora em torno de 8,9%. Isso significa dizer que, claro, independente das empresas hoje, nós conseguimos ver que todos os setores acabam passando pelos seus sofrimentos. A bem da verdade é colocar o cinto de segurança aí, da segurança financeira e, claro, aprender a segurar os gastos
e no que puder fazer mais dinheiro, essa é uma matemática simples, não é? Fazer mais, gastar menos. Então, quando a gente entende que colocar nosso dinheiro, de repente, para trabalhar, para nós, é o que justamente vai levar a nossa vida financeira ao enriquecimento, isso tudo é muito importante você colocar cada um no seu lugar, a vida financeira e os investimentos. Porque quando você entende essa regra, então, de fazer mais dinheiro e, obviamente, investir, colocar ele para trabalhar para você, é onde você usa os dois remos que estão dentro da tua canoa financeira. Por isso que, claro, né, não tem a ideia de você investir é você saber que você pode enriquecer através de colocar o teu dinheiro para trabalhar para você, sem justamente trocar a saúde pelo dinheiro, ou seja, se arrebentando para fazer o rico dinheirinho diário. Então, nesse momento, você consegue virar uma chave, eu digo psicologicamente falando, que você começa uma caminhada de aprendizado, de hábito, de você estar sempre investindo. E, claro, depois disso, é o tempo que vai te remunerar. Então, quando simplesmente a gente olha para a mídia, de repente ao nosso redor, e a gente é inundado por uma tonelada de notícia financeira diariamente, manchetes de repente de última hora, é importante você saber tudo o que está acontecendo, é óbvio, mas você saber também que o mercado, em várias vezes, várias aulas que eu trouxe aqui até no canal, eu mostro com essa tendência altista do mercado. Por mais que teve situações de fechamento de países, situações de guerra, situações de crises econômicas, o mercado americano em especial, ele se recuperou. Então todas essas situações de notícias, de problemas que são mostrados, é importante a gente não estar alienado a eles, mas fazendo a lição de casa. Eles estão mostrando a importância de que, nesse momento, a gente tem que gastar menos, economizar mais e, claro, investir para poder fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Então, esse é um ponto importantíssimo dentro de quando você olha o mercado financeiro. Essa é a função do mercado financeiro. Então, você não precisa necessariamente pensar nessas mudanças diárias do mercado financeiro e achar que você tem que mexer no teu portfólio todos os dias. Não funciona dessa maneira, porque isso vai tirar de você uma coisa muito importante, que é a tua paz para você desenvolver as tuas atividades. Muitos investidores, eles olham para os movimentos dos preços das ações como medidas, de repente, do sucesso das escolhas de investimentos de um dia para o outro. E não funciona dessa maneira, principalmente se você não trabalha com o mercado financeiro. Então, isso, se você olha diariamente, você de repente vai esquecer do principal na tua estratégia de investimento, ou seja, o tempo. Por isso que você até pode ver teu portfólio diariamente, mas isso não vai acelerar o teu processo de enriquecimento necessariamente, mas ele pode gerar para você simples desconforto, principalmente nessa época como a gente está vivendo, com alta volatilidade, né? Então, quando você observa isso, fica mais fácil você entender que sim, faz parte do momento, mas isso você não pode lidar. Agora, com a tua atitude, sim, por isso que a atitude correta é você ajustar então o teu nível de curiosidade para um nível que não gere ansiedade excessiva em você. Porque se for assim, o melhor é você estabelecer então não uma busca diária para os teus resultados, porque não é assim que funciona o mercado financeiro, ele precisa de tempo. Por isso então que o teu foco está sempre onde? No longo prazo. Assim você vê, de repente, uma vez por semana o teu portfólio, já está ótimo. A menos, claro, né, que o teu objetivo seja aprender mais sobre a plataforma que você está investindo, ou de repente você está buscando pontos de entrada em determinados investimentos. Ok, perfeito, né? Mas agora, se o seu objetivo é ser um investidor mais passivo, que você não está todos os dias querendo olhar, de repente você nem gosta disso também, e você simplesmente está construindo um portfólio que visa, claro, multiplicar o teu dinheiro, mas sem muita movimentação nos teus ativos, então não há necessidade de você trazer esse estresse diário para você. Por isso, o ponto a seguir é uma dica de um conhecidíssimo que é do mercado financeiro, chama-se Charlie Munger. Ele é simplesmente o sócio do Warren Buffett. E ele diz que a melhor escolha, ela está em você decidir por poucos e bons ativos. Daí então você estabelecer investimentos periódicos e simplesmente daí deixar o tempo fazer o trabalho duro para você. Olha que dica de ouro de um desses papas do investimento aqui dos Estados Unidos. Bem, obrigado por você ter ficado até aqui. E claro, se você quiser saber mais sobre atualizações de mercado, ações que eu estou comprando, de repente estou vendendo, ou aquelas que estão em alta, estão em baixa, eu recomendo que você aproveite, vai lá no primeiro link da descrição desse vídeo e vai para o meu Patreon. Lá eu tenho muito material que vai ajudar você nessa visão sobre o mercado. Por isso, até o próximo Money Talk. Bons investimentos. Tchau!